Ele se casou, comigo e com mais duas ao mesmo tempo. Se alguém me contasse que um homem seria capaz de casar com 3 mulheres ao mesmo tempo, eu juraria que isso era roteiro de novela mexicana. Mas, infelizmente, não era. Era a minha vida. E para começar essa palhaçada digna de prêmio, preciso te contar como ele surgiu na minha vida, se passando pelo príncipe encantado mais perfeito que já pisou nessa terra. Sabe aquele cara que parece ter saído direto de um comercial de margarina? Educado, cheiroso, engraçado, bem-sucedido, pelo menos era o que ele fazia questão de mostrar. A gente se conheceu no aniversário de uma amiga em comum. Ele chegou todo simpático, contando piada, servindo bebida para todo mundo, e eu, besta, caí igual uma patinha. Ele não precisou de muito tempo para me convencer de que era o homem dos meus sonhos. E olha, ele sabia fazer um marketing pessoal melhor que qualquer agência do Brasil. Me enchia de elogios, fazia surpresas, flores no trabalho, café da manhã na cama, bilhetinhos apaixonados, parecia coisa de filme. E não pense que ele era daqueles que somem e aparecem de vez em quando, não. O cidadão fazia questão de estar presente o tempo inteiro. Me buscava no trabalho, me ajudava nas tarefas de casa, conheceu minha família, e rapidinho já estava chamando minha mãe de sogrinha. E claro, a tola aqui, que nunca tinha visto tanto esforço vindo de homem nenhum, tava o quê? Caindo direitinho no golpe. Só que na época, eu achava que estava vivendo o maior conto de fadas da história. E não demorou muito para ele começar a falar sobre casamento. E não era só conversa jogada fora, não. O homem já chegou com data, lugar e até buffet escolhido. Eu, iludida, achando que Deus finalmente tinha olhado para mim, aceitei na hora. E foi aí que começou a verdadeira palhaçada, porque enquanto eu estava aqui, escolhendo o vestido de noiva, ele estava fazendo a mesma coisa com outras 2 mulheres, e eu nem desconfiava que era só mais uma peça no tabuleiro dele. Depois que ele me pediu em casamento, foi como se ele tivesse ativado o modo turbo do príncipe encantado. Era surpresa atrás de surpresa. Um dia me levava para jantar no restaurante mais caro da cidade, no outro aparecia na porta da minha casa com presente, café da manhã e até buquê de flores sem motivo. E não pense que era coisa simples, não. Era bolsa de marca, perfume importado, joia. E olha que eu nem sou mulher de exigir luxo, mas ele fazia questão de me encher de mimo. E lógico, eu pensava, gente, esse homem é um anjo que caiu do céu. Enquanto isso, ele vendia um roteiro de vida perfeita, falando de planos, viagens, casa, filhos, cachorro, até quantos quartos teria nossa casa ele já sabia. E eu, emocionada, só me via lá, de véu e grinalda, casando com o homem da minha vida. Só que mal sabia eu que, enquanto eu estava aqui escolhendo paleta de cores pro casamento, ele estava fazendo a mesma coisa em outro bairro da cidade. E pasme, não era só em outro bairro, não. Era em outro estado também. Sim, o cidadão tinha cara de pau de se dividir entre cidades diferentes, mantendo 3 noivados simultaneamente, sem que nenhuma de nós desconfiasse de absolutamente nada. E como é que ele fazia isso? Simples. Ele dizia que trabalhava viajando, que tinha contratos em outras regiões, e que por isso passava alguns dias fora. E eu, besta, achava maravilhoso um homem trabalhador, esforçado, comprometido. Cada viagem era uma desculpa para sumir uns dias daqui, enquanto estava lá, fingindo ser o noivo perfeito para outra. E quando voltava, voltava com presente, mensagem fofa, foto de suposta reunião, comprovante de hotel, tudo para sustentar a farsa. E não é que ele tinha o cronograma todo organizado, era coisa profissional mesmo. Datas, horários, compromissos, ele sabia exatamente quando estar com cada uma, de forma que nenhuma desconfiasse de nada. A audácia desse homem só não era maior que a criatividade dele para inventar desculpa. E o mais bizarro é que, olhando hoje, os sinais estavam todos lá. Só que quando a gente tá apaixonada, a gente só enxerga o que quer, né? E foi assim que eu segui meses preparando o casamento dos meus sonhos, que, na verdade, era o casamento dos pesadelos. E eu nem fazia ideia do tamanho da bomba que estava prestes a explodir na minha cara. O mais absurdo disso tudo é que, olhando para trás, parecia que ele treinava na frente do espelho para não deixar escapar uma vírgula fora do script. Ele tinha resposta para tudo, explicação para qualquer sumiço, justificativa até para coisa que nem precisava ser explicada. Era surreal. A cara de pau dele não tinha limite. Sempre que eu começava a achar estranho ele desaparecer por uns 2 ou 3 dias, ele já vinha com aquele papo ensaiado. Amor, você sabe que fechar contrato fora da cidade não é fácil. O cliente pediu para eu acompanhar a implementação. Tive que ficar mais tempo que o previsto. E claro,
Eu, burra, compreensiva, achando que estava sendo a noiva perfeita, dava todo apoio. E ele, cínico, me agradecia dizendo que nunca tinha conhecido uma mulher tão compreensiva, tão parceira, tão incrível. E, lógico, eu me sentia a mulher. O auge da perfeição, achando que estava ganhando no bingo dos relacionamentos. Enquanto isso, o embuste estava do outro lado do estado, jantando fundi com a segunda noiva dele e escolhendo, pasme, as lembrancinhas do casamento. E não para por aí. Teve uma semana que ele simplesmente sumiu por 4 dias inteiros. E quando eu perguntei, meio desconfiada, ele jurou de pé junto que teve uma emergência no trabalho, que teve que viajar às pressas porque ia fechar um contrato milionário, e que não quis me preocupar. Sabe o que ele estava fazendo? ¿Sabe? Casando no civil com a outra. E eu estava aqui, mandando mensagem de boa sorte na reunião. Amor, vai dar tudo certo, meu noivo lindo. Ele me respondeu do cartório. Minha gente. Mandou áudio dizendo que estava na sala de reunião e não podia falar muito. E ele não estava mentindo, estava mesmo numa sala, só que era do cartório, assinando certidão de casamento com a segunda trouxa da história. E detalhe, no dia seguinte, ele voltou para minha cidade como se nada tivesse acontecido, com presente, com flores, e ainda me levou para jantar, todo apaixonado, falando de como nosso casamento seria o evento do século. E eu, na inocência, acreditando em tudo. Só que o roteiro dele, por mais bem escrito que fosse, não ia durar para sempre. A primeira rachadura na parede desse teatro começou exatamente no dia em que ele errou. Detail. Um simples detalhe que ia ser o começo do fim dessa palhaçada toda. Tudo começou numa tarde aparentemente normal. Eu estava em casa, respondendo os orçamentos do buffet, escolhendo decoração, quando meu celular vibrou. Mensagem de uma tal de Fernanda. Na hora, nem liguei, achei que era alguma loja, propaganda, spam, até que abri e quase caí para trás. A mensagem dizia assim, bem seca: Oi, você conhece Gabriel? Na hora eu já travei. Gabriel é o nome dele, óbvio. Mas, gente, aquilo me acendeu uma luz vermelha instantaneamente. Sabe aquele frio que sobe pela espinha? Pois é. E eu, besta, ainda respondi, sim, por quê? Aí ela simplesmente me larga, porque eu sou noiva dele. E eu Paralysé. Meu cérebro simplesmente não processou. Eu li aquela mensagem umas 10 vezes, piscando, pensando, não é possível. É golpe. É trote. Só pode ser alguém mexendo comigo. E antes que eu pudesse responder, ela já mandou uma sequência de prints, fotos dos dois, declaração de amor, foto dos dois em viagem. E o pior, uma foto deles no cartório, assinando a certidão de casamento. Eu achei que ia desmaiar. E sabe o que é mais louco? Na mesma hora que eu estava lendo aquilo, adivinha quem me liga? Ele. Sim, o próprio Gabriel, me ligando, todo fofo, dizendo que estava com saudade, perguntando se eu queria jantar naquele dia. E eu, com a mão tremendo, só respondi: quero sim. Passa aqui em casa. A gente precisa conversar. A Fernanda, do outro lado, também estava surtando. E foi nesse papo que descobri que ela não era só noiva. Ela já era legalmente esposa dele. E para piorar, enquanto a gente trocava informações, fotos, datas, descobrimos que tinha uma terceira. Sim, ele estava noivo de mais uma mulher. E não era boato, não. A Fernanda tinha o contato dela, porque, segundo ela, já tinha desconfiado um tempo, fez umas pesquisas e conseguiu achar a bendita. Meu corpo inteiro tremia. Era como se tudo que eu vivi nos últimos meses fosse mentira, uma novela mal escrita, uma pegadinha do universo. E ali, naquele exato momento, nasceu uma união que ninguém esperava, as 3 noivas do embuste. E se ele achava que ia continuar levando essa vida dupla, aliás, tripla, ele não fazia ideia da bomba que ia explodir na cabeça dele. Porque se tem uma coisa que mulher sabe fazer é se unir quando é passada para trás. E a gente decidiu, naquele exato dia, que ele não ia sair dessa na paz. A farra dele tinha acabado. Depois que eu, Fernanda e a terceira noiva, que, para completar o caos, se chama Júlia, colocamos as cartas na mesa, a revolta foi instantânea. A Júlia, tadinha, estava em choque. Ela era mais nova na história, estava noiva há uns 5 meses, enquanto eu estava há quase 1 ano e a Fernanda, pasme, já era casada com ele no papel há 3 meses. E sabe o que é pior? Todas nós tínhamos o mesmo roteiro. Mesmas promessas, mesmos papos de viagem, até as mesmas desculpas esfarrapadas.
O cara era praticamente um roteirista profissional. A Fernanda contou que começou a desconfiar quando viu uma mensagem estranha chegando no celular dele, e o bendito correu para apagar na hora. Foi aí que ela começou a investigar e, bingo, chegou até mim. A Júlia, por sua vez, tinha achado estranho ele nunca deixar ela postar foto dos dois no feed. Dizia que tinha contrato de imagem por causa do trabalho e não podia se expor. E adivinha? A mesma desculpa que ele me dava e dava para Fernanda. A audácia desse homem, sério, dava até vontade de bater palmas. Mas se ele achava que ia continuar fazendo de trouxa 3 mulheres inteligentes, ele estava muito enganado. A gente se organizou rapidinho. Criamos um grupo no WhatsApp, sim, o Clube das Noivas Ludibriadas, e começamos a montar o quebra-cabeça da vida dupla, ou melhor, vida tripla dele. E, meu amor, quando mulher quer descobrir, ela descobre. Fizemos um dossiê digno da CIA, print de conversa, registro de chamadas, fotos, localização compartilhada, recibo de hotel, passagem de ônibus, reserva de restaurante. A quantidade de prova que a gente juntou dava para fazer uma série no streaming. E foi aí que surgiu a ideia brilhante. Já que ele gosta tanto de casamento, por que não fazer uma cerimônia especial? E não é que a vida colaborou? Naquele final de semana, ele tinha marcado um jantar aqui na minha casa, e adivinha? No dia seguinte, estaria na casa da Júlia. E na outra semana, iria viajar a trabalho, que na verdade era ir passar uns dias com a Fernanda. A agenda do embuste era mais cheia que de artista famoso. Então combinamos tudo. No dia do jantar comigo, ele ia ganhar uma surpresinha, só que dessa vez quem ia estar lá não era só eu. As 3 noivas reunidas, prontinhas para rasgar aquele teatro inteiro na cara dele. E o melhor, tudo gravado, filmado e registrado. Afinal, se é para tombar, vamos tombar com provas, documentos e até trilha sonora se precisar. Chegou o grande dia. E olha, se eu disser que eu estava calma, é mentira. Meu coração estava batendo mais rápido que bateria de escola de samba. Combinei tudo direitinho com a Fernanda e a Júlia. A gente ia se encontrar meia hora antes, aqui na porta da minha casa, para organizar a emboscada. E, meu amor, a cena parecia coisa de filme. Cada uma com cara de poucos amigos, dente trincado de ódio, mas com aquele olhar de cumplicidade que só mulher passada para trás entende. Uns minutos depois, o queridíssimo aparece. Todo sorridente, com um buquê de flores na mão, todo arrumadinho, camisa passada, perfume forte, aquele ar de homem apaixonado que estava prestes a levar a maior rasteira da vida. E ele, cínico, me solta um: "Oi, meu amor, que saudade. Nossa, você tá linda hoje." Só que ele não contava que, quando entrou na sala, deu de cara com quem? Fernanda e Júlia, de braços cruzados, encarando ele como quem olha para um rato no canto da cozinha. E eu, claro, larguei um bem debochada: "Surpresa, amor. Reconhece as meninas?" A cara dele. Meu Deus do céu! Se eu pudesse, eu emoldurava aquela expressão e colocava na parede. Ele empalideceu na hora. Ficou branco, branco, branco. A boca começou a tremer, suava mais que tampa de marmita, e ele só conseguia balbuciar: O que tá acontecendo aqui?" E a Fernanda, que é mais brava que eu e a Júlia juntas, não deixou nem ele respirar. Acontecendo? Acontecendo. Gabriel? É você explicando pra gente como consegue ser casado comigo, noivo dela, apontou pra mim, e noivo dela também, apontou pra Júlia. Quer que desenhe? E ele tentou. Tentou, sim. Tentou bancar o sonso, fingir que era um mal-entendido, que estava tudo sendo distorcido, que era uma grande coincidência, que ele podia explicar. Mas não tinha como, não. A gente começou a largar print, foto, conversa, áudio, tudo na cara dele. E ele tentava catar as palavras no ar, gaguejava, suava, coçava a cabeça, andava de um lado pro outro, completamente perdido. E o auge, meu amor. O auge foi quando a Fernanda puxou da bolsa uma cópia da certidão de casamento e largou na mesa. Aqui, ó, caso alguém ainda tenha dúvida. No papel, ele é meu marido. Na prática, ele é um embuste profissional. A Júlia, coitada, estava tremendo de nervoso, mas largou também o celular na cara dele, com um vídeo dos dois escolhendo aliança, bem recente. E eu fiz questão de abrir o notebook na mesa, espelhar na TV da sala e mostrar uma pasta que eu montei com o nome Provas do Embuste. E, olha, tinha tudo lá. Tudo. Se eu quisesse, dava para montar um documentário no Netflix. Ele simplesmente derreteu.
Tentou dizer que era um homem confuso, que amava todas nós de formas diferentes, que não queria magoar ninguém, que não sabia como se livrar da situação. E a gente só se olhava, segurando para não rir de nervoso, porque a cara de pau desse cidadão ultrapassava qualquer limite da humanidade. E foi aí que eu soltei a última cartada. Gabriel, você não vai precisar se preocupar em escolher. Porque hoje quem escolhe somos nós. E sabe o que a gente escolheu? Acabar com sua vida. Depois que eu soltei aquela frase digna de cena final de novela, parecia que ele ia evaporar na nossa frente. O homem estava branco, tremendo, suando, completamente derrotado. Mas se ele achava que o show ia acabar ali, na nossa salinha de estar, coitado, mal sabia ele que a gente estava só no aquecimento. Porque sim, a gente planejou direitinho. Não era só sobre encerrar com ele. Era sobre expor o embuste pro mundo inteiro. Peguei o celular, conectei na televisão, e a gente começou a fazer uma chamada de vídeo. Sabe para quem? Para a mãe dele, que até então achava que tinha uma nora só. E não foi só ela, não. Ligamos também para a irmã, para os amigos dele, para metade da família. A Fernanda já tinha preparado uma pastinha de fotos e prints, e num passe de mágica, largou tudo nos grupos de família, nos grupos de amigos, e até na empresa onde ele trabalhava. Enquanto isso, a Júlia estava postando no Instagram um carrossel com a legenda: quando você descobre que seu noivo é seu, e de mais duas. Com direito à foto nossa, das 3 lado a lado, com cara de deboche, segurando a certidão de casamento, as alianças e os prints estampados. Foi questão de minutos para a cidade inteira ficar sabendo. E, olha, eu não sei se ele estava mais pálido pela vergonha ou pelo medo, porque o celular dele começou a apitar tanto que parecia que ia explodir. Mensagem, ligação, notificação, direct. Até o cachorro do vizinho estava sabendo já. E não para por aí. A Fernanda, maravilhosa, visionária, ainda foi além. Entrou em contato com uma influenciadora da cidade, que tem mais de 300 mil seguidores, e mandou todo o dossiê. E adivinha? Ela postou. Fez questão de contar o caso completo, sem censura, com fotos, prints e até apelido: o casamenteiro golpista. E você acha que parou? Claro que não. Começou a pipocar mais mulher aparecendo. Uma ex, uma ficante, uma colega de trabalho que ele dava em cima, parecia fila de banco. Todo mundo vindo contar história, mandar print, se juntar no espose coletivo. E o nosso querido Gabriel, chorando no sofá, pedindo pra gente parar, dizendo que a vida dele ia acabar, que ia perder tudo, que ia ser demitido, que a mãe nunca mais ia olhar na cara dele. E, sinceramente, que pena. Só que não. Porque quem cava a própria cova, um dia cai dentro. E foi exatamente o que aconteceu. No mesmo dia, ele levou um pé na bunda das 3, perdeu a esposa, perdeu as noivas, perdeu a reputação, perdeu o emprego e, de quebra, virou meme na cidade inteira. Aquele cara que se achava o maioral, o garanhão, o mestre da lábia, virou motivo de piada, de chacota, de vergonha pública. E eu, Fernanda e Júlia, seguimos pleníssimas, maravilhosas, amigas até hoje, e toda vez que a gente se encontra, brinda assim, as noivas passadas para trás, que agora são ex e vacinadas. E se alguém me perguntar se me arrependo? De jeito nenhum. Porque quem tenta ser esperto demais, uma hora se enrola no próprio golpe. E o Gabriel, esse nunca mais se esquece da gente. Se inscreve e ativa o sininho para mais.